Eu sinto medo me convidando a mergulhar nas profundezas de meu ser, a mergulhar nas profundezas de meu ser. É esse medo que está guardando as dimensões desconhecidas de meu ser, as dimensões desconhecidas de meu ser. Medo eu te sinto, mas vou seguir, pois eu confio na luz que me trouxe aqui. Pois eu confio na luz que me trouxe aqui. Boa noite a cada um e todos. Muito contente da gente poder estar nesse momento, nessa noite de hoje, conversando com a Kátia, do Instituto A Casa do Jardim. E a razão que eu coloquei esse cântico no começo a respeito do medo é que essas conversas, por vezes, elas remetem a um certo receio em cada um de nós. Como é que a gente lida, quando vi que a Kátia já está aqui, como é que a gente lida com tudo isso, como é que a gente encara tudo isso, como é... A questão toda é a gente caminhar um pouquinho distante do que é cada um de nós e os nossos medos e realmente se abrir para informações que, quando a gente sabe, a gente pode agir de forma diferente, a mudar a vida de alguém que de fato hoje tem medo. Medo de muitos e muitos aspectos da vida que, para a vasta maior parte de nós nessa live, o que vem a escutar essa live, são apenas informações distantes. Então, quando a gente, de novo, olha para nós e entende que o nosso medo de saber, porque a gente não sabe como reage, que a gente vai ficar triste, porque a gente pode começar a querer odiar a humanidade. Se a gente vence esse medo, a gente de fato começa a amparar para que seres possam viver sem o medo da fome, sem o medo de um abuso, sem o medo da agressão, sem o medo de tantas coisas outra vez, que para nós são só aspectos da imaginação. E a nossa vida é capaz de transformar outra vida. E outras vidas, não importa a espécie. Eu gosto de pensar que cada um de nós é um espírito encarnado, e não uma pessoa, um mestre animal, uma mestra árvore. Todo mundo compartilha do mesmo sopro vital. Então, para mim, usando dessa perspectiva, eu não vejo diferença entre um encarnado e outro, porque eu vejo simplesmente seres encarnados buscando evolução. E uma das formas da gente evoluir é a gente prestar serviço aos demais. Eu vou convidar para essa conversa aqui, então, a Kátia, do Instituto A Casa do Jardim. Nós conhecemos as crianças e agora alguns adolescentes da Casa do Jardim. Também conheceremos adolescentes, um grupo só de adolescentes, em agosto. Esse serviço tem impactado grandemente a equipe e não apenas pelas crianças, pela luz das crianças, a luz desses adolescentes, mas também por toda a equipe de colaboradores que vem junto, inclusive a Kátia, que vai contar um pouquinho mais do papel dela e dessa equipe fantástica. Gente que é capaz, sim, de inspirar e mudar o mundo, transformando o mundo em um lugar melhor para todos os seres. E hoje essa live eu estou fazendo apoiando o meu telefone, porque eu perdi o tripé. Então, aqui estamos praticando a postura do segurar um asana de 50 minutos, 1 hora. Ahá! Querida! Oi, Patrícia, que prazer. Obrigada do convite. Como que você está? Eu que te agradeço de aceitar o convite, Kátia. Imagina, a gente está muito feliz. Eu falo pela equipe da Casa do Jardim, pelas crianças, né? Nós somos é a Casa do Jardim, né? Não é a Kátia, nós somos todos Casa do Jardim, né? E todo mundo está muito ansioso para a próxima visita. Muito feliz de estar aqui. Kátia, para nós, eu posso te dizer que a luz dessas crianças, a cor do espírito delas, todo o carisma, o magnetismo pessoal delas e de vocês, da equipe da Casa do Jardim, tudo isso foi algo que mexeu intimamente com a gente. E eu peço aqui para quem está escutando essa live que possa ter plena consciência
de que esses momentos de partilha, eles são importantes não só para a gente conhecer a realidade do outro, mas para a gente poder se transformar a ponto de mudar vidas. Porque essas vidas estão por todas as partes invisíveis. Então, eu tenho muitas perguntas nesse sentido, Kátia, para você ajudar a gente a refletir, para você ajudar a gente realmente a poder enxergar um mundo maior do que o nosso umbigo, porque muitas vezes a gente vive perdido nessa circunferência e não vai além. E você, com toda a tua experiência, representando essa equipe tão bonita, que a gente teve o privilégio de conhecer alguns, em contato com essas crianças e adolescentes tão absolutamente extraordinários, pode trazer uma visão mais ampla do mundo para nós, aonde a gente realmente consiga exercitar e praticar uma compaixão que é destemida e radical, ou seja, por cada um dos seres. Quero te parabenizar aqui também, Kátia, pelo vegetarianismo dentro do Instituto e pela tua transição também ao veganismo dentro do Instituto, inclusive pelo fato de que você trabalha com pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, isso, de novo, ou seja, você tem todo o nosso respeito em diferentes áreas, em diferentes facetas. E eu queria que você falasse um pouco como nasceu a Casa do Jardim, e quem é a Kátia que está aí, quem é essa equipe. Você comenta um pouco, introduz um pouco, pelas minhas palavras, ou seja, eu só tenho reverência aqui, toda a nossa equipe também, uma reverência enorme por tudo que vocês fazem, mas queria que de uma maneira mais técnica vocês se apresentassem para o nosso grupo. Então, a Casa do Jardim começou em 2001. Eu não aguentava mais ver criança pegando reciclável. Na época, em Santo André, tinha muita criança que não tinha vaga em creche e ficava na rua com os pais. Aí, um dia, eu fui atrás de um carroceiro que estava com uma criança. E, na verdade, da janela do apartamento, eu achava que era um cachorro pulando entre os sacos de lixo. Aí eu desci para conversar. Há muito tempo eu via, eu falei, e aí você sempre espera ficar rico. A gente vai dando muita desculpa, né? Para qualquer coisa na vida legal, você vai dando desculpas. Ah, eu vou tentar evoluir mais para frente. Ah, eu vou melhorar depois. Aí eu desci, conversei com essa família. Eles tinham perdido tudo, eles tinham uma profissão simples, mas tinham uma profissão e perderam tudo e tinham que pegar escravos. Aí eu peguei o endereço dessa família e combinei dali a 15 dias entregar o que eu conseguisse. Eu dava aula de inglês, eu tinha bastante aluno. E nesse meio termo eu fui para a comunidade visitá-los. E era pior do que eu imaginava. A miséria, assim, é uma... eu acredito que cada um tem que estar onde está. Todo mundo tem algumas coisas para passar. É o que você falou do espírito, né? Então, somos todos espíritos. Eu vejo cada criança como um espírito, ou cada mestre animal, cada planta, tudo ali para mim, todos são espíritos. Então, eu saí daquela comunidade com 136 crianças carentes cadastradas. Muito louco, meu marido queria me matar. Porque não dá. Você vê uma família, então é um barraco do lado do outro. Aí quando aparece alguém sem vínculo nenhum político, sem querer nada em troca, falando que vai tentar conseguir comida, roupa, ela leva para o barraco vizinho, para outro, para alguém doente. Eu estava com um caderno, eu saí de lá com 136 crianças. E eu acho, quando você tem um trabalho legal, assim, você foca no bem, não em interesse, né? Você não tem um interesse meio malzinho atrás. É ajudar, né? É tentar transformar o planeta. É muita arrogância querer transformar o planeta, mas é plantar sementes, né? E a gente conseguia, porque eu tinha muito alunos na época, e todo mundo, um trouxe leite, roupa. Nós ficamos 5 anos na rua, nas esquinas, ensinando a ler, entregando roupa, comida, cortando cabelo, fazendo festa de aniversário. A gente tem foto, é muito legal. E assim, é uma semente. Eu acho que muita gente viu a gente naquela situação e começou a fazer alguma coisa. E sempre vinha voluntários, vinha a guarda ajudar, os policiais. E aí, depois de 5 anos, um empresário viu a gente entregando comida na chuva e me deu um cartão e pagou o nosso aluguel por 2 anos. Pediu para alugar uma casa que ele pagaria o aluguel. Aí, depois de 2 anos, a gente foi indo.
Que lindo, Kátia, que lindo. Essa é uma história inspiradora, porque eu vejo, como você disse no começo, né? Às vezes a gente espera, bom, quando eu ficar rico eu ajudo, quando as coisas melhorarem, quando isso, quando é aquilo. E eu acredito muito no que você falou, de que a gente... Eu ontem mesmo estava comentando aqui, dentro de um grupo, numa vivência, falando, se a gente viu, é nosso. O que a gente vê, sabe? Então, faz por onde e os caminhos vão se abrir. Isso fala muito ao meu coração. E fala muito ao meu coração a gente simplesmente não olhar e dizer, putz, olha aqui, alguém poderia fazer alguma coisa, porque o governo, porque sim, ou seja, o governo tem a responsabilidade dele, e a gente vai chegar até lá nessa live também falando um pouquinho disso. Mas a questão é que a gente também, enquanto sociedade, a gente precisa se amparar. A gente precisa realmente enfrentar essa dificuldade dentro de nós para que o outro, na dificuldade real da vida dele, possa ser amparado. E eu sinto que a gente passa aqui dentro, a gente não passa, na verdade, dentro de nós por essa dificuldade e a gente ignora os outros. O que me abre um tópico, Kátia, porque tudo isso acaba falando um pouco de privilégio. Recentemente, a gente teve uma votação, a gente teve uma discussão, isso está amplamente discutido acerca, e é isso que eu quero te perguntar, saber um pouquinho mais da tua opinião, a respeito da desescolarização. E a gente não percebe o quanto isso é privilégio. Ou seja, quando a gente está falando de uma família estabelecida, quando a gente está falando a respeito de pais e mães presentes, de um núcleo familiar, a gente fala a respeito de desescolarização e debate, bom, essas crianças vão aprender em casa, essas crianças estão seguras em casa, elas vão comer em casa. Agora, quando a gente está falando de comunidade de baixa renda ou pessoas com deficiência, por exemplo, que não estão amparadas por uma família psicologicamente ou mesmo financeiramente, essa desescolarização pode levar a algum lugar que não é o que a gente, com o nosso olhar privilegiado, curto e raso, e peço licença para as pessoas nessa live para me colocar dessa forma, aonde muitas vezes a gente se encontra e a gente simplesmente só pensa na criança que é da nossa família, que é privilegiada, e no sistema de educação que a gente deseja passar para ela, ignorando incontáveis seres que vão ficar em situação de vulnerabilidade por não terem um instituto, uma escola para olhar. Essa é uma linha de raciocínio, Kátia, que eu gostaria de pedir um pouco a tua opinião, porque eu gostaria que você, por exemplo, observasse para nós o que aconteceu na pandemia quando essas crianças não podiam sair de casa. O que aconteceu quando vocês do Instituto não podiam olhar para essas crianças? O que acontece quando crianças são simplesmente deixadas em comunidades sem um amparo de outras pessoas que possam eventualmente apontar direções que são maiores do que comida no prato? Porque a gente muitas vezes vive dramas de abuso, abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, agressão. Então eu queria colocar aqui, eu dentro do meu privilégio, eu acho incrível a desescolarização. Eu acho que a educação precisa passar por uma revolução. Só que o fato de eu olhar para os privilégios que eu tenho e falar das crianças que eu conheço, não me tira a consciência de que eu preciso pensar nas que não têm esses privilégios. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco, você falasse um pouco, Kátia, a respeito disso. Ou seja, essa desescolarização saindo desse lugar curto e raso que nós, privilegiados, muitas vezes vemos. Então, a Casa do Jardim só atende crianças em situação bem complicada. Nós não temos parceria nenhuma com o governo, porque a partir do momento que você é particular, eu sinto que a gente não tem que ficar atrás do governo, senão a gente vai virar meio governo. Então, e mesmo as nossas ideias, tudo que é feito na Casa do Jardim de uma maneira bem independente. E nós só atendemos crianças em situações muito complicadas. A escola é uma parceira, todas as nossas crianças têm que ir para a escola. Nós temos crianças que só comem na escola. Mesmo a Casa do Jardim mandando cesta básica, a gente não carrega ninguém, a gente ajuda, né, a cada 15 dias com cesta básica, toda segunda e quarta com legume, verdura. Mas a escola tem um papel fundamental. Onde as crianças moram tem escolas boas e ruins, mas ali ainda é um ambiente seguro. Né? Independente se o professor está cansado, independente da escola, ela precisa estar ali. Não é a escola que a gente queria uma escola com outras matérias, que olhasse para outras coisas. Eu sempre falo que as nossas crianças, como os mestres animais, eles são invisíveis. Muita gente vê essas votações, opinam, mas ela continua a vida dela.
aquela criança é invisível. Quando a criança quando a criança não está na escola, ela vai para o farol. Nós temos muitas crianças no mundo inteiro, até crianças ricas, que elas têm que estar na escola, porque em casa ela tem um abusador, ela tem alguém que tortura psicologicamente. E o pior, não o pior, mas uma coisa muito triste que a gente vê hoje, pais que não estão conseguindo conversar, eles não estão enxergando os filhos. Ele não foi enxergado pela mãe dele, ele não está enxergando aquela criança. A criança, além de ser invisível para toda uma sociedade, além de estar numa situação de miséria, às vezes a criança até tem dinheiro, as crianças ricas também estão passando por isso. A criança é invisível e ela não tem para quem gritar. As nossas, além de estar em situação grave, de malemar ter o que comer, ela ainda está com um meio inimigo em casa, ela ainda está numa situação de risco. Eu não tenho como tirar a criança de lá. Eu acredito, como eu te falei, eu acredito muito, o que você plantou, você colhe, a gente precisa ajudar, melhorar ao máximo a vida dessa criança, mas é 50% todos nós e 50% a criança, né? A escola também está nessa 50%, nem que a criança entre invisível e saia invisível da escola, mas ela precisa estar ali como um ambiente seguro, por uma chance de alimentação, e mesmo que talvez não seja a nossa ideia de escola de sonhos, escola perfeita para hoje, escola boa para hoje, ela tem que estar ali porque ela vai aprender algumas coisas e ela vai estar um pouco mais segura do que em casa. A gente queria uma escola totalmente diferente, onde a criança tivesse contato com a terra, ela não ficasse ali, decora, estuda, decora. Ela não fosse apenas um robô. Hoje nós estamos criando robôs, zumbis. A criança é um robô na escola, ela nem sabe porque ela está aprendendo aquilo. Né? Ela já está um pouquinho como a gente faz na Casa do Jardim. Todas as crianças precisam estar na escola. Todo mundo tem que estar, nós checamos isso, nós pedimos boletins, independente da nota, não é, né, a gente sempre vai ajudá-la, não é motivo de exclusão, tá indo mal, a gente tira de maneira alguma. Nós brincamos que quanto mais problemas é o foco da Casa do Jardim aquela criança, que a gente vai conseguir ajudar num todo, assim. Então, a criança, ela vem para a Casa do Jardim, primeiro que ela é invisível, e normalmente, como ela chega na Casa do Jardim? Uma criança pede para a gente cadastrar uma amiga dela. Isso a gente trabalha muito com a criança. A minha criança, ela é invisível. Ela precisa enxergar o coleguinha dela. Então, hoje, as nossas crianças estão enxergando os amigos. Há um tempo atrás, nós tivemos um caso, uma criança chegou na minha mesa e falou assim, você precisa cadastrar minha amiga. Ela sofre isso, isso e isso em casa. Aí eu mandei uma ficha de espera, convidando a mãe, a gente tinha uma vaga, e a menina veio. E a menina tinha uma situação muito grave. Então, aí nós temos uma lista de espera, né? A gente sempre segue essa lista, mas se tem algum caso grave, a gente sempre analisa, a gente ouve muito as crianças, e a criança, ela chega invisível. Quando ela entra na Casa do Jardim, a gente abraça. A gente abraça todo mundo. É uma festa. Então, eu abraço terapia. A gente abraça, então a criança, ela é enxergada. Aí ela vai para comer, ela já chega, ela vai almoçar. Quando ela vê aquela comida feita com muito amor pela Gisela, com atenção, uma comida que não fere nenhum ser, nenhum amigo nosso, nenhum ser animal, ela, na verdade, ela vai comer muito, porque ela vem com a necessidade básica dela, é comer. Então a gente tem crianças assim, que come 4 pratos. Primeiro dia ela nem ouve, ela nem sabe o seu nome, ela vai entrar ou com um amigo. Né? Normalmente a gente pega crianças das mesmas comunidades e ela come os 4 pratos. Aí ela começa a meio querer te ouvir. Aí nós fazemos 1 minuto e meio. Eu falo 1 minuto e meio, mas às vezes eu fico 5, 10. As educadoras querem me xingar. Aí a gente faz o você respirar. Né? Nós somos universalistas. Já deu a época de você brigar uma religião com a outra, brigar uma pessoa com a outra. Todas, né? Se o seu objetivo é amor, então não tem que ter esse preconceito, essa briga. Então, nós fazemos sempre uma oração de cada religião, taoísmo, os evangélicos, umbanda, a gente faz sempre
para que eles entendam que o importante é o amor, não é o que você... Não adianta nada você ir na igreja e sair de lá falando mal do outro. Você ouviu o pastor? Aí nós trazemos 1 minuto e pouco de meditação, de respirar, né, de perdoar, gratidão, sempre é um tema diferente. Aí cada criança vai para a sua atividade. Ali ela é acolhida pelos educadores. Os nossos educadores passam por treinamentos, por conversas, né, pelo reiki, por atendimento holístico, eles são livres para passar. Aí a criança é acolhida na sala. Aí ela começa a ver que ela existe. Né? Ó, eu tô aqui, a professora sabe meu nome. Não é assim, menino, é assim, a gente sabe o nome de todos. Eu particularmente, eu sei a história, a família de todos. A equipe não, só as terapeutas que sabem, porque são segredos de justiça. E na casa, uma criança não sabe a história da outra, a não ser que ela conte. Então, a criança ela era invisível, ela não tinha o que comer. De repente, ela vem para um lugar que ela tem o que comer, que as pessoas abraçaram ela, que ela é enxergada. A gente quer saber o que ela sabe, o que ela gosta, o que ela gostaria de fazer, aula de violão, yoga. Aí ela começa a se sentir um espírito que está tendo atenção, que ela começa a falar assim, olha, eu existo. As pessoas, olha, eles estão me vendo. São iguais os cachorros de rua. Para mim são todos seres, eu amo todos. A cachorro de rua que ninguém vê. Aí chega na época do ano que tem a doe, faz aquele show, não estou criticando, não estou julgando, né, que eles fazem para arrecadar, também é muito válido. Aí a pessoa doa, mas é aquele cachorro que ficou na rua. Olha, meu filho nasceu, eu vou dar meu cachorro. Então, todos são vistos, para a gente na Casa do Jardim, é independente. Qual é a sua vestimenta? Eu preciso respeitar todos. Então, é muito legal quando a criança vai para a sala da Pro Gisele, que você conheceu, ou vai para o atendimento da Larissa, da Tatiana, ou ela vai entregar o prato dela para a Gisela, para a Neia, e ela fala, obrigado, a Neia, ou a Gisela fala alguma coisa, você quer mais? Você gostou? Ela é vista. Então, você tira a criança da invisibilidade, ali ela começa, ali ela nasce, assim, de uma certa maneira. Aí são os educadores trabalhar com muito amor, com os valores, nós trabalhamos os 5 valores de Satya Sai Baba, né? Que aí é o autoconhecimento, é o amor próprio, a gente vai trabalhar tudo isso, é a gratidão, né? É o respeito, a verdade, é muita coisa, assim, é muito legal, assim, eu sou fã da Casa do Jardim, eu só respondo pela casa, né? Como eu falei, é toda uma equipe, cada um ali é muito importante, cada educador, nem que o educador passe pela casa uma vez por mês, todo mundo é muito importante ali. Então, esse negócio de desescolarizar, não é a escola que eu gostaria, mas hoje é um lugar que eu sei que a criança ela vai estar ali, nem que ela continue invisível. Tem muitas professoras boas, muitas escolas boas, mas ajuda a gente nessa luta contra a violência, e não é só violência física, quanta criança nossa ouve, mas não presta igual seu pai. E não é culpa das mães, eu entendo, eu não entendia. Eu trabalho muito a verdade, eu acabo me entregando, outras devem estar assistindo, elas, né, eu julgava muito as mães, porque eu sempre defendi muito as crianças. Mas nós fizemos, olha, eu falo muito, Patrícia, quando você quiser fazer pergunta, falar, né, eu fico aqui até 6 da manhã, fácil. Nós fazemos muita atividade de abraçar, nós abraçamos todo mundo. Tem que abraçar, gente. Foi esquecido isso, né? Aí, num trabalho que eu estava fazendo com os adolescentes, aí eu falei, gente, adolescente tem vergonha de abraçar a mãe, vamos abraçar. Eu estava falando sobre um outro texto, sobre um texto, aí a gente fez uma atividade, hoje vocês vão chegar em casa e abraçar a mãe, ou o pai, ou a avó, quem queria vocês. E um dos meninos da gente, que é muito engraçado, ele chegou, ele colocou a mão nas costas da mãe. Aí a mãe falou assim, ai meu Deus, engravidou alguém? Ai, o que você fez? Aí ele, não, eu só queria encostar. Aí ele ficou sem graça, seguiu. Eu falei, gente, vamos continuar. Elas não estão acostumadas. Ah, minha mãe abraça todo mundo. Eu falei, gente, elas não recebem abraço de amor. O abraço do filho é muito diferente. Assim, ou de um amigo, o abraço de amor é diferente. Aí na quarta ele tentou. Aí ele já encostou o braço. Eu sei que alguns dias depois ele chegou e falou assim, Kátia, eu causei na minha casa.
porque eu já estava nessa fase de pôr a mão, encostar o ombro, perguntar como ela tá. E ela abraçou, aí ele abraçou mesmo, ele chegou, eu acho que ele deu de cara com ela, ele abraçou. Ela não parava de chorar, porque fazia 12 anos que ninguém abraçava essa mãe. Ela não tinha abraço. É muito louco. E é uma coisa simples. A gente vai começando aos poucos. Ele abraçou essa mãe. Nós fazemos vivências em janeiro, porque a gente trabalha a verdade. Então, tudo que as crianças vão passar na Casa do Jardim, o floral, atendimento holístico, tudo que a gente faz, o reiki, a alimentação vegetariana, as mães vêm em janeiro, elas agendam o horário, elas se cadastram. E muitas mães ali na entrada, quando a gente abraça, uma das mães esse ano falou assim para mim: amanhã eu ia embora, eu resolvi te dar uma chance. Aí eu já fico gelada, né? Ai, né? Eu falo, gente, eu ia embora, meu marido foi embora, levou o cartão do Bolsa Família, eu ia embora, ia largar os filhos. Eu ia largar, ia para o abrigo, e eu resolvi dar a chance para vocês. Aí, na hora de ir embora, ela falou: não, eu vou assumir minha família. Eu sou responsável por eles. É muito louco, é muito legal. Sim, é muito bonito mesmo, Kátia. Eu vejo esse trabalho que você faz realmente uma sensibilização, você e a equipe, né? Óbvio, mas vejo uma sensibilização, porque quando as crianças estiveram aqui, eu vi que elas vêm sim de um universo de invisibilidade, isso é inquestionável, mas ao mesmo tempo foi visto por cada um de nós como elas são vistas por vocês. E isso a gente teve evidência no carinho que essas crianças têm por vocês, que vocês são referências para elas. Então, e não só para elas, eu tenho certeza, para a família delas. E esse é um tipo de trabalho que, óbvio, você tem um instituto, vocês aí coordenam uma equipe, são uma equipe, mas eu sinto que coisas que você tem dito, embora sim a gente esteja focado nessa comunidade que tem essa grave vulnerabilidade, mas eu quero lembrar aqui que pessoas que vivem muitas vezes em sociedades que estão mais avançadas financeiramente, vamos colocar dessa forma, ainda assim vivem em grave vulnerabilidade do abraço que a Kátia comentou. Vivem em grave vulnerabilidade a respeito do corpo emocional. Porque nós estamos hoje numa sociedade que não mais preza o amor, e sim o resultado, e sim um fazer constante, custe o que custar, ignorando, inclusive, muitas vezes, amigos e familiares. Agora, imagina, se a gente já está sendo adestrado para ignorar os nossos amigos, passar por cima dos nossos colegas, não encontrar a nossa família. Imagina essas pessoas que estão atrás desse muro, que já são invisíveis hoje. Então, quando eu te escuto, Kátia, assim, eu sinto por essas crianças e por essas pessoas, mas eu também vejo essa invisibilidade a respeito do corpo emocional de pessoas de outras classes sociais. Porque a ausência do amor é algo que está acontecendo para todos os seres no planeta hoje. O mestre animal pode falar a respeito disso, a mãe natureza pode falar a respeito disso, e nós humanos, independente da nossa classe social, a gente também pode falar a respeito disso. Então, quando você comenta isso, para quem está ouvindo e fala, nossa, não consigo nem imaginar o que é isso, você consegue imaginar sim. Porque provavelmente tem alguém que você faz não abraça. Provavelmente você não é abraçado há muito tempo por alguém. Provavelmente existe uma parte dentro de você que está ouvindo a gente, de repente, de novo, olhando para esse contexto. Eu não me relaciono com esse contexto. Você se relaciona assim. Porque hoje nós todos estamos vivendo um momento de grave vulnerabilidade do amor. Nós estamos vulneráveis por não mais amarmos uns aos outros. Nós nos tornamos mais e mais vulneráveis a partir da hora que a gente fecha o nosso coração e simplesmente aceita razões que venderam para nós, razões de como você tem que cuidar da tua vida, você tem que olhar para você. Se ele quisesse, ele saía da rua. No fundo, essas pessoas estão passando por isso por opção própria. Para mim, ser adulto tem 2 braços, então tá tudo certo. Ele que tinha que se mexer e remar. Eu vou ajudar o mestre animal que não pode. Não é um ou outro. É ajudar tantos quanto a gente consiga. E isso eu vejo que faz valer a vida do outro e faz valer a nossa também, para que a gente não seja uma pessoa rasa, para que a gente não seja uma pessoa com realidade distorcida, que simplesmente cuida do que diz respeito a eu, mim, meu, e ignora um universo impessoal que também nos diz respeito.
já que todos nós estamos, de alguma maneira, interligados. Existe uma conexão entre cada um de nós, tanto que uma decisão que um toma afeta o outro. E essa é a maior prova de que não adianta viver a vida na pessoalidade. Então, esse impessoal diz respeito, sim. Mesmo se essas crianças não fazem parte do teu círculo, elas ainda assim estão falando alguma coisa a respeito do nosso estilo de vida, falando alguma coisa a respeito do que nos falta também. O que falta pode ser diferente em cima da mesa, mas dentro do coração é o mesmo, é amor. Em cima da mesa pode ser que falte alguma coisa específica. Dentro do coração falta a mesma coisa para todo mundo, amor. Então, quero trazer um pouquinho mais disso aqui, para que outra vez, para que a gente escutando, a gente não pense que isso é uma coisa que está acontecendo do muro para lá, da calçada para lá. Isso está acontecendo dentro da nossa casa. Isso está acontecendo pele para dentro de cada um de nós. E se a gente não conseguir entender o micro e o macro e compreender realmente que não tem diferença dentro e fora, a gente compreendendo isso, é mais fácil amparar. Que a gente começa a praticar o amor. E a gente praticando o amor, a gente inspira o outro a praticar o amor. E o amor não é por um ou por outro. Outra vez enfatizo. O amor é por todo mundo. Então, Kátia, dentro dessa retórica toda, e dentro disso foi bacana você falar a respeito da desescolarização, e comentar também essa frase tua me chamou muita atenção, ou seja, a escola pode não ser a ideal, mas dentro especialmente de comunidades, dentro do instituto, dentro das escolas, essas pessoas terminam sabendo, como o exemplo que a Kátia deu dessa criança que pediu para falar com a outra criança, de assuntos que de outra maneira não saberíamos, porque a criança está dentro de casa com o agressor. Isso precisa ser entendido quando a gente vota para alguma coisa, quando a gente quer, quando a gente defende, não é só sobre nós. E se a gente entender a vida num lugar maior ainda, nunca é só sobre nós. Nunca. É sempre, ou seja, algo que a gente se mexe, tudo mexe em volta. Por isso que a análise sistêmica, por isso que a gente fala da constelação, porque é um sistema. E tudo que afeta um reverbera naquele sistema inteiro. Não existe como mudar isso. Agora, quando a gente usa isso para o lado positivo, cada criança dessa que a Kátia está comentando, está mexendo em um círculo, que por vezes a gente não vê também, mas que ainda assim por essa ação vai. Cada vez que a gente mexe na gente, esse círculo também se move em volta. E vejo importante que a gente realize isso, porque ouvindo essas histórias, outra sensação que as pessoas podem ter, Kátia, pode ser, putz, eu não tenho como ajudar, eu não sei o que fazer, sempre existe. Porque, de novo, um que muda faz mexer, faz reverberar em volta. É como se fossem ondulações dentro desse oceano de inconsciência. Cada um vai cutucando o outro um pouco, e daqui a pouco a gente tem uma onda, daqui a pouco quebra um temporal, daqui a pouco a gente consegue chegar em outro lugar movendo essas águas. Kátia, dentro disso tudo, eu vejo que um tópico também bastante comum é que as pessoas que estão de fora podem olhar para você e para a equipe e falar: eu nunca conseguiria fazer esse serviço. Eu nunca conseguiria, por exemplo, saber do que acontece com uma criança e entregar essa criança ou ver essa criança com um agressor, eventualmente, ou com alguém que está tratando ela como invisível. Eu gostaria que você falasse um pouco e representasse, como você está representando aqui, a tua equipe, porque vejo também que esse tipo de colocação é um pouco egoísta. A gente deixa de fazer para o outro por causa de como a gente se sente. E vejo que existe um lado egóico que a gente precisa vencer para estender a mão para o outro. Então, eu gostaria de saber como é para você lidar com tudo isso. E aqui a gente está falando de situações esdrúxulas, ou seja, coisas como falei no começo da live, que para a maior parte de nós nessa live, que somos privilegiados e a gente precisa realizar isso, por mais que a gente reclame e não agradeça, nós somos privilegiados, a gente não enxerga. Então, olhar e dizer, tá bom, como é que a gente consegue não prestar tanta atenção na gente e realmente estender a mão para o outro? Como que vocês conseguem manter o centramento emocional para servir o outro, em vez de usar da dor do outro para falar que tá difícil para vocês e mudar o rumo? Então, é muito doido. Igual eu falei, nós tratamos todos como espíritos. E todo mundo tem que estar onde tem que estar. Aquela família é a família dele ou dela. Nós trabalhamos vários assuntos com eles. Desde que a gente reabriu, nós ficamos 2 anos de pandemia só entregando comida e fazendo todo atendimento holístico online. Eu ficava como representante da casa.
nós conversamos com 108 crianças, das 108, foram 46, se não me engano, vítimas de tortura, das maiores crueldades que a gente pensa, né, tentativa de suicídio, né, e a criança passou do portão, ou a partir do momento que a gente sabe aquela história, chega para a gente aquela história, ou pela boca da criança, ou por alguma denúncia, a gente tem que trabalhar. Então, a gente segue o meio legal pelas denúncias, conselho tutelar, tudo isso, mas a gente precisa fazer de um jeito que a criança no outro dia não se mate. Porque às vezes aconteceu tanta coisa, né, ela passou por tantos absurdos, que por isso que eu gosto muito da terapia holística, não desmerecendo psicologia, nada disso. É que, né, nessa loucura que foi a pandemia, foi o que funcionou muito rápido. Então, as meninas, a gente localizava um caso, então nós conversamos de terça, quarta e quinta com as mães, éramos em 8, com as terapeutas, as mães, e falando, oferecendo atendimento, porque a parte da alimentação a gente corria, essa parte mecânica de leva, arrecada, a gente fazia. Mas quando a gente estava conversando com um grupo de adolescentes, umas 4 adolescentes, e uma tirava a cara da câmera e começava a chorar, ali tinha coisa. Aí a gente ofereceu, olha, só de falar um oi, elas não falam para mim o que aconteceu, né? Eu falo, me manda um oi, que aí eu peço para as terapeutas mandarem mensagem. E ali saiu uma situação que elas atendiam. Então, tudo é ética, é segredo de justiça, a não ser que elas queiram se matar, aí elas me comunicam. Mas elas continuaram, quando era muito grave no físico, a gente mandava Uber trazer a criança. Mas a gente tem que entender que não vai adiantar eu entrar nessa dor da criança. Eu tenho compaixão por ela. A gente precisa andar. Como eu vou fazer ela andar? O que eu tenho hoje são as terapias holísticas, alimentação vegetariana, transição para vegano, o reiki, o abraço. Então, aconteceu uma coisa grave. Tem toda a parte legal. Nós temos parceria com a OAB, que é a Comissão da Infância. Segue o trâmite legal deles. E as terapeutas entram para atender. Aí também, elas têm várias coisas que elas vão usar para que essa criança acorde amanhã e saia da cama. Né? Então, elas atendem com várias técnicas, todas têm no SUS. Em janeiro, elas querem começar a atender com a constelação, que a constelação é demais. A constelação está mudando a minha vida para melhor, é muito legal. E elas vão usando essas ferramentas, o amor da cozinha, da chefe vegana da cozinha da Gisela, da Neia, de toda a nossa equipe, das professoras, vai passar a mensagem para a criança: eu não consigo mudar o que aconteceu. Mas ou você fica ali sentada chorando, ou você vem com a gente. Aí tem isso. Tem um santuário. Eu tenho casos de meninos, assim, não vou contar, que eu sei a história dele. Ele nunca falou essa história pra gente. Eu sei que está no prontuário. Ele passou por atendimento terapêutico. Tá lá, guardadinho nele, uma história muito triste, que parece que ele resolveu. Quando a gente chegou no santuário, que ele foi, eu estava descarregando, ajudando a descarregar o ônibus, ele entrou em contato com os mestres bezerros. E um mestre, você contou a história sobre o irmão dele, ali ele desabou. Que aí depois ele foi contar, ele sentou, ele chorou muito, e ele levantou, ele falou: agora estou bem. Ele sentou com a Michelle e com o Caio, chorou muito. Ele falou: agora eu estou bem. Então ele não precisou de terapia holística, da alimentação, nada. Ele teve contato com o mestre bezerro, ele viu que ele passa as histórias, ele passou a mesma história. Por isso que eu falo, são vestimentas diferentes. É igual Jesus fala: irmão. Mas eu não sou irmão de um cabrito. Irmão de um boi, a gente é tudo irmão. Quando você vê que todos somos irmãos, aí vem aquela situação para você toma um choque. Aí assim, ou eu vou entrar, vamos chorar junto. Não, ou a gente vai fazer com que ela acorde amanhã e tenha um motivo para levantar. Não é muito fácil, as terapeutas que falam, mas ela vê assim, tem a gente trabalha muito falando de reencarnação, porque chegou num ponto na Casa do Jardim que é assim, mas por quê? A minha amiga, ela não passa pelo que eu passo, a gente está na mesma classe, a família dela é fofa, a minha é uma coisa. Como eu tenho 8 anos,
Como que eu vivo isso? O que que eu fiz hoje para Deus não gostar de mim? Aí a gente fica assim, ó, pensa. Aí a criança fala assim, é só se existir outra vida. Responde, né? Isso não é outra vida. Não que você, ai, tá, me bata, não sei o quê. Mas assim, onde eu estou hoje? Eu preciso aprender ali. Quem está ali comigo? Porque tem que fazer os ajustes. Por isso que entra a constelação, ó. Por que hoje eu estou me cortando? Porque eu estou cuidando de todos os meus irmãos. Eu não sou mãe deles. Por que eu quero sair andando? Eu quero namorar um monte de menino, engravidar e sair de casa? Eu não sou. Então, é esse campo. Eu não sei muito como explicar. Mas em janeiro a gente vai ter autorização das mães. A gente está fazendo, né? As meninas estão montando várias coisas agora para que em janeiro a criança vá para o lugar dela, o lugar de criança, o lugar de adolescente. A mãe assuma seu papel. Assim, é muito gigantesco. Eu tinha muito preconceito com as mães. Eu queria enforcar várias mães. Eu estou falando assim, com muito amor, porque eu via aquela criança toda machucada, toda maluquinha, querendo ir embora. E a mãe indo pro forró. A mãe não teve o amor. Nas vivências eu entendi isso. Então, olha como é louco, como é grande. Eu não, a Casa do Jardim, cuidar dessa mãe. Aí você vai cuidar, a mãe tem a avó. A avó, ela foi jogada na rua, antigamente era muito pior. Aí tem a mãe que não teve amor, tem a adolescente, e tem as irmãs menores. E o pior, assim, o que a gente sente, o que eu sinto, é que não é só na classe carente. Hoje nós temos muita parceria com escolas ricas. Algumas mães conversam com a gente, algumas amigas que são ricas. Eu tenho amigas que estão viajando na Europa agora. Máximo que a gente chega a Moçambique, com muito, tô brincando, gente. Mas assim, a gente vive num outro mundo. A gente vive num mundo simples. Você viaja no Brasil, lugares tranquilos. Então tem gente que rodou o mundo inteiro com o filho. Aí aquela mãe fala assim, ah, mas eu não aguento mais ele tá dando chilique, eu dei tudo, ele tem o melhor celular e acabamos de chegar da Europa, mas você não abraçou. Aí aquela mãe, assim, eu antigamente já ia falar, a mãe não abraça? Olha para esse menino. A mãe não teve o abraço, a avó não teve o abraço. Então, a gente está num mundo, e agora, eu acredito muito na transição planetária, tá todo mundo, parece que está borbulhando. Então, as crianças ricas, as crianças carentes, as crianças que sofrem. Tem muita criança que sofre violência dentro de casa. Ninguém vai denunciar, porque ela está num prédio rico e ninguém vai se envolver. Então, hoje parece que o mundo inteiro, parece que ligaram um botão e falaram assim: acordem. O que você jogou anos embaixo do tapete, ele está transbordando. Desde abuso, agressão, a falta de amor. Às vezes a pessoa trabalha tanto, ela não quer olhar aqui dentro. Então é tanta coisa, por isso que eu brinco, que a gente precisa de tantos parceiros. Quando o Ahimsa, o santuário, apareceu na nossa vida, é mais uma ponte ligando para a Casa do Jardim. Da mesma maneira que nós temos ponte com o Luz da Manhã, que é a apometria, com todas as terapias da Índia, com mantras da Larissa, com todo a calma da Larissa, da nossa terapia. Nós temos muita parceria. Por quê? Igual o caso desse menino. Ele está com a gente há 4 anos. Ele mal chegou no santuário, ele resolveu alguma coisa dele. Então, hoje o mundo precisa de muita gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu choro quando eu vejo um animal ferido, eu choro quando eu vejo uma criança. Vai, doa oração. Vai fazer curso de reiki. Aí dentro da sua casa, eu não quero enxergar nada, eu não quero ver o mundo desabando. Mas eu vou aqui, ó, doar reiki. Né? Tem muito. A gente vai andar. Olha, eu quero ajudar. Como? Vai fazer sapatinho de lã. Manda mensagem, olha, você precisa do quê? De comida? De feno? Sei lá, de comida para os mestres? Comida para criança? Eu não quero nem ver, mas eu quero ajudar. Todo mundo precisa começar a andar, porque senão a gente vai voltar a ser muito primitivo. A gente vai virar robô. Ah, eu não vou me envolver nisso. Ah, eu não vou me envolver. Aí você não se envolve com uma briga, com alguma coisa da rua. Com o morador que está embaixo ali passando frio. Liga, tem telefones para você ligar. Vai lá levar uma sacola, um cobertor, pede para o porteiro, para um vizinho levar.
Ah, mas eu não quero, eu não tenho. Aí você não olha na rua, você não olha no teu vizinho. Olha, eu escuto grito de criança chorando. Tá pedindo socorro, sei lá. Eu escuto sempre criança chorando. Pode não ser alguma coisa, mas oferece ajuda. Quer que eu olhe ele de tarde? Sempre tem alguma coisa para fazer. Você se fecha para a rua, você se fecha para o vizinho. Aí seu filho tá lá emburrado. Ah, toma, quer um celular novo? Toma. Ó, tem um jogo ótimo, toma. Ó, vou te mandar para Disney. Vai, vamos fazer intercâmbio? Um ano, 6 meses. Você vai jogando. Quando você vê, é você com você. O que que tá aí dentro? O que que tá aí dentro que você não tá olhando? Então, olha como é muito louco. Você olha para você, o que você não arrumou. É muita coisa, por isso que a gente precisa de muita gente. É só pensar maneiras de ajudar. Às vezes uma palavra, você vai acessar alguma coisa e ajudar. É Exatamente. louco, né? Exatamente. E o que eu sinto é que muitas vezes esse lugar de não tenho nada para oferecer, ou eu não aguento, eu sinto medo, eu sinto desconforto, previne que essas ajudas cheguem. Porque a ajuda ela tem várias facetas, como você colocou. As pessoas podem ajudar de diferentes maneiras, inclusive com a transformação pessoal. Então a gente começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado para nós, para reverberar um mundo melhor em volta de nós através do exemplo. E isso inclui tudo, não só o que a gente está colocando no prato, mas como a gente se posiciona, o que a gente fala, em que círculos a gente caminha, qual é o exemplo que a gente dá. Kátia, você também tratou num assunto, ou colocou em um tom que eu me lembrei também. Aqui é muito comum eu escutar, por exemplo, alguém chega perto de um mestre animal e fala, coitado. E isso eu aprendi deles de mestres animais, que não existe ninguém coitado. E que essas situações, às vezes que nenhum de nós deseja, essas situações podem levantar uma força de espírito hercúlea para quem vive aquilo, dependendo da sabedoria de quem está em volta, dependendo do tipo de apoio que aquele ser recebe e, obviamente, da fibra que aquele espírito tem. Então, eu queria só pedir aqui para quando a gente encontrar uma pessoa, uma criança, um mestre animal, uma mestra árvore, um solo danificado, ferido, magoado, que a gente não olhe com coitadeza para esses seres. Que a gente olhe com respeito. Porque muitas vezes a gente olha e coloca dentro do que a gente trouxe espiritual, você trouxe espiritual na tua fala, Kátia, muitas vezes a gente olha a gente, humanidade, e a gente é remetido a um olhar de isso é karma. E aqui eu deixo uma reflexão, e se for dharma? Não karma. Dharma, é. Ou seja, você viver aquilo como uma missão de que, através de você, outros vão ter inspiração para passar por aquilo. As pessoas que superam câncer, que superam qualquer tipo de agressão, estupro, violência, o que quer que seja, superam, elas viram ícones para outras pessoas. Elas são exemplos para outras pessoas na própria jornada pessoal. Então, eu gostaria só de pedir esse lugar, porque quando a gente fala coitado de alguém, e é um festival, uma criança, uma floresta, não importa de quem nós estejamos falando, esse coitado diminui. E aquele ser naquela situação, a última coisa que ele quer é ser mais diminuído ainda. Ele já está passando por uma provação que a vida já está fazendo ele ter que se erguer dentro dele. E quando a gente aponta isso, não é compaixão. Compaixão é você levantar aquela pessoa. E você levantar, vírgula, ajudar porque a força da perna é do outro. E esse mérito também a gente não pode tirar. Ou seja, no final, o que aconteceu, que a Kátia está comentando, o que aconteceu aqui entre o mestre Bezerro e esse moço, esse rapaz, essa criança, o mérito é da criança. Porque se ele não quisesse, ele não teria feito. Então, o mestre, a gente atua, como a gente, cada um de nós, como apoio. Mas se a gente se torna responsável por levantar o outro, nem Cristo conseguiu isso, gente. Nem Cristo conseguiu. O que ele falava nas curas? Que a pessoa, não, eu fui curado, você me curou, eu te agradeço. Não, a tua fé te curou. Se o próprio Jesus Cristo falava isso, o que a gente está inventando que é a gente que está? Então, poder reconhecer no outro que o outro não é coitado e que o outro está vivendo algo que pode ser grandioso se for superado. E o nosso papel enquanto sociedade é apoiar para que esses seres, assim como nós passamos pelas nossas dificuldades,
não importa o nome disso, se é grave vulnerabilidade ou se é um coração partido, mas que à medida que a gente supera, nós nos tornamos melhores. E se a gente se torna melhor, aquilo que está acontecendo para nós e a situação que a gente se encontra não pode ser algo digno de um sentimento de coitado ou de pena, e De sim de dó. respeito. Então, eu queria colocar isso aqui, porque eu tenho aqui algo que eu sempre vejo, e escutando a tua fala, eu vejo muito possível que alguém ouça e fale, putz, coitada dessas crianças, coitada dessa equipe que tem que lidar com tudo isso. Não. Não é coitadeza, não é pena. E se algo apita em nós, dentro de nós, alarma dentro de nós, para que existe algo ali que precisa de ajuda, então essa é a compaixão, não é pena. Porque pena a gente fala que dó, que pena, coitado, a gente vira as costas e segue a vida. Agora, quando a compaixão move, aí a gente vai para a comunidade, igual a Kátia, coloca lá 136 crianças, volta para casa e fala para o marido, então, meu amor, nossa vida mudou. E a gente vai encontrar um jeito, mesmo que a gente não tenha um caminho, porque a direção foi apontada pelo coração. Então, quero realmente deixar isso aqui, ou seja, realizar, não tirar a coitadeza, tirar a pena, tirar a dó e se mover só por compaixão. Só isso já trata o ser que está à nossa frente com respeito. Porque sem respeito, a gente simplesmente chegando e falando, olha aqui, isso daqui é simplesmente um coitado, olha a situação, olha... Sim, é tudo muito difícil, mas isso não é compaixão, isso é dó. E dó não move ninguém. Isso estraçalha quem já está passando por uma adversidade e não faz nada de bom para quem poderia se valer daquilo, em termos de evolução de ser humano, realmente cumprindo um papel de humanidade e não simplesmente de telespectador, robótico, como a Kátia trouxe aqui. Então, agradeço muito, sabe, Kátia, essas tuas colocações em respeito também a trazer a parte holística, que onde eu vejo que a gente tem fragmentado tanto o cuidado. Olha a nossa medicina. A medicina que a gente fala que a medicina... Quando a gente fala, por exemplo, de medicina indiana ou medicina chinesa, a gente fala de medicina alternativa. Agora, quando a gente fala dessa medicina atual, essa medicina moderna, essa medicina é de verdade. Agora, qual é a medicina de verdade que não contempla a psicologia e a nutrição? Sendo que a gente pode ter uma mãe que, de uma forma, e aqui não estou resumindo aos seres humanos, as mestras vacas também, e é por isso, inclusive, que elas vão para o abate, que um processo psicossomático faz com que elas deixem de produzir leite. E a gente, na medicina, vai tratar isso com remédio, em vez de ver qual é o fator que está fazendo aquilo acontecer. Então, quando você traz isso de uma maneira mais ampla, sabe? De realmente oferecer para essas crianças tratamento que a gente chama de alternativo e que, na verdade, é algo que existia e dava muito mais alento, porque existe, sim, esse homem primitivo que você citou, mas existe também... Existem sociedades mais desenvolvidas que foram se distorcendo e decaindo até chegar no ponto que a gente está. Porque a gente acha que a gente está em tecnologia de ponta porque a gente está aqui com live. Vamos perguntar como que os caras há 5.000 anos se comunicavam por telepatia e vamos ver se isso daqui que a gente está fazendo tem algum significado. Então, ou seja, a gente perdeu muito e a gente está chamando a tecnologia de algo que, na verdade, é simplesmente uma parte de muito grandioso que a gente se esqueceu e perdeu. Então, chamar o holístico é como voltar, no sentido de voltar para as raízes e não voltar para trás, porque a vida é para frente. Bom, Kátia, desculpa que eu acabei falando muito, mas eu me animei com isso. É realmente essa questão da dó, da pena, da compaixão é algo que eu escuto aqui, que eu sempre gostaria de colocar. Assim, a gente não realmente precisa rever alguns dos nossos valores. Kátia, eu queria que você falasse para nós, quando a gente fala, imagina, já são 8 horas agora. Quando você fala em grave vulnerabilidade, queria que você comentasse o que é grave vulnerabilidade? Nas tuas palavras, ou seja, aí dentro desse trabalho maravilhoso, maravilhoso que você faz. E fora isso, queria que você falasse também para quem está assistindo, quais são as necessidades que vocês têm hoje, ou melhor, como ajudar, independente das necessidades, como que as pessoas podem ajudar a Casa do Jardim a continuar esse serviço e eventualmente ter mais crianças. E eu vejo isso muito importante, porque quando a gente começa realmente a trabalhar a criança, a gente está trabalhando o futuro. Às vezes a gente trabalha o futuro sem trabalhar na educação de quem vai ficar.
Então, tudo bem, o adulto se transforma em 5, 10, 15 anos, a gente vai embora, 20, 30. Agora, essas crianças que vão herdar tudo isso e vão precisar de bagagem para transformar, inclusive, o que a gente não transformou. Então, eu vejo muito importante que a gente zele. Se a gente, por exemplo, quer um mundo vegano, a gente não pode ignorar as crianças. Se a gente quer um mundo sustentável, a gente não pode ignorar as crianças. E não ignorar as crianças significa que a gente precisa olhar para a educação. Não é simplesmente não ignorar as crianças e acabou, então eu vou tentar. Faça o que consegue, mas a gente precisa prestar atenção para a educação. E se a gente não consegue fazer o serviço, a gente precisa amparar quem está fazendo o serviço. Você poderia falar um pouco a respeito disso, Kátia? Eu te agradeço. Então, a gente fala que a gente está tentando deixar uma criança diferente na nova terra, para esse novo mundo, para o futuro. Por isso que a gente trabalha universalismo, para não ter, assim, é o amor à tua religião, independente de quem você cultua, é o amor. É a alimentação vegetariana e vegana. A gente está em transição para o vegano, a gente ainda não conseguiu, por causa. A gente vive de doação, a gente não tem parceria com o governo, a gente respeita, mas a gente prefere caminhar sozinho, né? Então, por causa do leite ainda, a gente ainda não consegue, mas a gente, uma hora vai dar certo. A gente queria muito um lugar que eles voltassem para a terra, porque a gente paga aluguel, a nossa casa é muito pequena, porque se eu não ajudar, a gente trabalha muito a liberdade. Então, entrou na casa do jardim, não é que a criança ela vai virar vegetariana, ela vai. Não, nós estamos mostrando uma nova concepção, várias coisas novas. A terapia holística, às vezes a criança passou uma situação, vem, a gente tem um ônibus emprestado que traz as crianças. A criança chega na casa do jardim, ela fala assim, tô com dor de cabeça. Ela fala, vai almoçar. Se não melhorar, a gente, porque ali, às vezes ela queria atenção, às vezes ela queria um lugar de paz, um lugar de calma. O reiki, um passe de reiki vai funcionar. Para que eu vou dar remédio? Então a gente tenta voltar a isso. E nós trabalhamos os 4 campos, o físico. Para essa criança da nova terra, ela precisa prestar atenção no físico dela. Alimentação vegetariana para vegano. Passou do portão, a gente está no vegetariano para o vegano, eu já estou no vegano. A criança vai levar essa semente para casa, que ela tem irmãos, vizinhos. E se ela acreditar nessa proposta, ela vai levar. Por isso que a gente não obriga. Tem que ser uma coisa que ela sinta. Eu tenho crianças de 7 anos que falam que são veganas. Elas falavam antes de eu falar em veganismo que ela só come nuggets e salsicha porque é de plástico, não tem carne ali. Aí eu deixei ela acreditar nisso. E eu nem tinha falado em vegano, nada. Nós trabalhamos os 5 valores de Sai Baba. Como que eu quero um mundo diferente sem trabalhar valor? Você tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar a verdade. Quando você trabalha a verdade, começa a desabar um monte de coisa, porque primeiro, a nossa equipe trabalha a verdade. Não adianta eu vou lá, é a verdade, é retidão. Os educadores trabalham isso neles. Quando você, parece que é um movimento inteiro, parece que é uma onda. Você começa a trabalhar a verdade, você começa a afetar as pessoas em volta. É muito legal. E com as crianças, retidão, é fazer o que está certo. Então, esse ano eu não tive nenhum caso. Eu acho que eu dei uma advertência só para uma das pequenininhas, que é fofoqueira. Mas foi só um sustinho, assim. Mas era assim, tipo, né, eu falo advertência, mas é um bilhetinho. E a gente não teve, porque eles trabalham a retidão. Se você não quer, eu brinco muito, eu falo muito para eles, cuidado com o que você fala com quem está na tua frente. Você não sabe se aquela pessoa acabou de passar por um abuso, por uma briga, se ela acabou de ser abandonada, você não sabe o que está ali dentro, não seja o motivo para essa pessoa ficar triste. Então, aí eles pararam de fazer bullying, fazer brincadeira sem graça, porque olha quem está ali dentro, você não enxerga. A gente trabalha muita energia, trabalha essa parte da apometria. Eu sinto quando as crianças não estão bem. Aí, assim, então são várias coisas que a gente quer que a criança leve para a nova terra, para as próximas gerações. Mas começa na gente. Não é fácil você trabalhar a retidão, a verdade. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa, você fala assim, se eu falar a verdade, nunca mais vai olhar para minha cara. Aí eu já vejo Sai Baba, fala a verdade, criatura. Aí eu falo a verdade, falo, aí você fala, e com amorosidade, você não sabe quem está ali. Então toda a nossa equipe está sendo trabalhada, as crianças,
para que elas sejam sementes e levem lá para fora, para que a gente consiga atender mais gente, né? Para que mais gente escute. Porque a criança falando aquilo para alguém vai reverberar na mãe, né? É muito assim, eu vou falar, eu não sei muito explicar, mas a terapia holística, o vegetarianismo tornou elas mais calmas, né? Toda essa ideia de regressão não, reencarnação, vida após a morte, karma, dharma, tudo isso ele tem que saber. Se ele acha que isso é bobeira para a vida dele, não tem problema. Então, todos esses assuntos que a gente trabalha, mas a gente tem as coisas normais, que eu falo normais, português, matemática, o cuidado com o planeta, inglês, violão, mas ele precisa saber essas coisas, porque senão, se a gente não plantar isso agora na gente e neles, a gente não vai sobreviver. A Terra não sobrevive. Nós seremos robôs. Eu não quero isso para os meus netos. Ninguém quer. Ah, mas como eu vou mudar isso? Primeiro, olha para você. É o autoconhecimento. Está nos valores de Sai Baba. Como eu sou? Como tá legal? Eu falo, as crianças têm listas. E elas têm um caderno que ninguém lê. Elas podem entregar para a terapeuta, né, se ela quiser. Então as crianças andam com esse caderno para cima e para baixo, levam para casa. O que você acha que ainda não tá legal? O que você tá teimoso? Isso. O que você já tá legal? Vai um por vez. Se hoje você briga com seu irmão 10 vezes, amanhã briga 9. Quando você vê, você não tá brigando. Então é muita coisa, mas se a gente não começar agora, as pessoas falam, depois, vai mudar. É a gente. Quando você muda, e assim, não é, olha, agora eu virei vegano, não brigo com ninguém, toma fofa. Não, começa assim, você tem muito, eu tenho muita comunicação que eu achava, fazia umas brincadeiras. Para com essas brincadeiras, não tem graça. Começa a mudar algumas coisas. Começa, o que você acha que incomoda você? Então é passo a passo, para que a gente comece a sinalizar uma terra melhor. E assim, a gente precisa de toda a ajuda possível, né? A gente quer muito mais coisas veganas. Nós já, a Mister Veg está ajudando a gente vai marcar uma reunião com a Notco. A gente tem a ajuda da Pão de Beijo, que me apresentou você, que assim, amo a Cláudia. Se não fosse a Cláudia, ela traz sempre o pão de beijo. A Vegabom. Quanto mais empresas, e não precisa ser coisa assim, pode ter coisa que vai vencer daqui a 2 dias. Coisa que na máquina ficou meio tortinho. Já é uma coisa diferente para as crianças. Sim. Já é um passo para o vegano. Sim. Então aqui a gente deixa, inclusive, esse recado, quem tiver contato em empresas veganas que possam fazer doações para o Instituto A Casa do Jardim, para que essa transição do vegetarianismo ao veganismo aconteça, a gente muito agradece. É só procurar diretamente o Instituto. Se tiver qualquer dúvida, nossa equipe também coloca você, ou esse teu contato, em contato com a Kátia e a equipe dela, mas realmente todo mundo pode fazer alguma coisa, de novo. E talvez a tua ajuda seja colocar alguém dessas empresas em contato com o Instituto, porque precisa de ajuda, como a Kátia está dizendo. Que lindo, Kátia, que lindo. Kátia, essas conversas todas, elas, à medida que você vai falando delas, eu vou lembrando delas aqui, né, no santuário. E como você comentou no começo, vocês querem que essa visita, né, as crianças falam a respeito da próxima visita, desse próximo programa, e a gente aqui igual. Eu noto que toda a nossa equipe teve o coração expandido pela presença dessas crianças, pela luz dessas crianças, respeito pelo trabalho, pelo serviço da casa como um todo. E me sinto privilegiada nesse conceito do privilégio não ser algo convencional. O privilégio de poder conviver com essas crianças que ensinam tanta força e com esses educadores da casa que são absolutamente extraordinários. Isso tocou muito a gente, muito a gente. Falo em nome da equipe. Então, eu espero que essa oportunidade aconteça em breve. Eu vou tentar colocar ela de novo. Eu acho que teve alguma questão aqui com a rede. Mas, basicamente, agora a gente já sabe, então, como a gente consegue ajudar um instituto. Se vocês entrarem na página do instituto, eu acredito que lá tem alguns programas específicos para ajudar com a alimentação como um todo. Se você, não sei, distribui cesta básica,
e isso, de novo, ou seja, prezando pelo veganismo, eles estão abertos para isso. É um trabalho muito bonito e de muita confiança. Então, a gente agradece demais. Eu vou ver se eu consigo colocá-la aqui de novo para uma última mensagem. Deixa eu ver se eu consigo, mas acho que a conexão, acho não, né? Com certeza a conexão dela caiu, que ela congelou antes. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui outra vez. E aí a gente encerra e comento que toda a, essa sinergia que está acontecendo entre o Vale da Rainha... Ah, voltou. Eu não sei também. Voltei, gente. Sumido Que bom. atrapalhada com a máquina. Mas eu acho que a conexão ela congelou um pouco e daí você caiu. Tava comentando para as pessoas entrarem em contato. O Tafa tá aqui comentando também. Enfim, tem muitas pessoas da nossa equipe. E outra vez, se alguém puder ajudar, tá aqui à disposição. E essa sinergia, estava comentando, Kátia, aconteceu por essa proposta aqui do Centro Educacional, da gente trazer, da gente abrir para crianças. Porque à medida que a gente aqui, Kátia, vai vivendo cada resgate e vivendo as dificuldades desses seres invisíveis de outra forma, né? Mas ainda assim invisíveis, a gente vai percebendo o quanto a educação é importante e o quanto a gente precisa despender tempo nisso. Porque educação não é a gente colocar um post na internet. Educação não é isso. Educação é um trabalho que é um trabalho diário, de disciplina, de perseverança. É um trabalho que É um exige um trabalho de centramento. alma, né? Trabalho de alma, É um trabalho exatamente. de alma. Então, se a gente quer realmente o mundo mudado, a gente precisa educar. E se a gente realmente tiver nessa disposição, a gente precisa ou a gente arregaçar as nossas próprias mangas, ou então ajudar quem já arregaçou as próprias mangas, como o Instituto está dando esse exemplo para nós agora. Eu queria pedir, Kátia, se você tem alguma mensagem final e dizer para você que foi aí que congelou, que nós aqui estamos contando os dias para o retorno de vocês, agora dia 20, e esperamos com todo o nosso coração que a gente possa desenvolver mais e mais programas para poder amparar, de alguma maneira mínima e pequena, nas nossas limitações, o trabalho fantástico que vocês realizam com essas crianças e essas famílias. Todo o nosso respeito, Kátia. É uma honra conhecer você. Eu que agradeço demais. Essa nossa visita para o santuário mexeu muito com todo mundo, com a equipe e com as crianças menores. Eu achei que foi mais, assim, eles sentiram muito amor, mas as crianças de 10 anos para cima, elas foram muito mexidas para o bem, para as questões delas. Então, eu acho que esse seu trabalho com crianças em vulnerabilidade, ou em criança, com todas as crianças do mundo, para as mães. Eu acho que o seu trabalho vai dar um start muito louco, assim, porque está todo mundo precisando de amor, precisando dessa educação, precisando dessa abertura de alma, de coração. Então, eu vi pela mudança nas nossas crianças. Um dos meninos falou, a gente convidou os pré-adolescentes para irem agora, um que já tinha ido, né? E os outros adolescentes e os pré-adolescentes que ainda não foram. Um dos pré-adolescentes falou assim: olha, eu ainda não digeri tudo o que eu vi lá. Deu uma mexida minha aqui. 11 anos, com 11 anos eu jogava bola, eu babava. Com o menino, essas crianças hoje, elas estão muito mais afloradas. Elas estão esperando pessoas como você, como toda a sua equipe, para trazer essa alma para fora, para mostrar, olha, a gente tem que mudar isso. É natureza, são os mestres. E assim, é alma e amor. Aí, você trabalhando a alma da criança e o amor, vai fluir o que você tem que falar, o que você tem que trabalhar. Eu agradeço demais. Assim, se puder, a gente vai sempre, né? Sim. Tem aquela montanha, a Baia 3 é lá que eu vou morar, né? Não precisam me visitar, gente, mas eu estou na Baia 3, do lado do Mestre Anjo, né? Mandem e-mail de vez em quando, né? Não, tô brincando. Façam alguma coisa. Não consegue? Manda oração. Faça oração pelo planeta. Tem jeito de fazer. O que a gente não pode é ficar parado, porque senão vai ficar muito ruim. Eu agradeço demais a todos vocês. Quem quiser seguir a gente, quem quiser fazer doação, mesmo a parte de alimentação, a gente sempre convida as empresas para conhecer a gente, conhecer as crianças antes de doar. É muito importante esse contato. E eu agradeço muito. Se deixar, eu fico até amanhã falando. Imagina. Olha, você tem muito conteúdo realmente para falar e muita experiência e transmite muita inspiração. E como você falou no começo da live, né, que eu falava Kátia, Casa do Jardim,
Aqui também igual, eu vejo que o tamanho do serviço que hoje é proposto pelo Vale da Rainha não é um trabalho que uma, que duas pessoas. Então aqui também, embora eu esteja na live, mas é o trabalho e o serviço de uma equipe. E eu sou muito grata pela seriedade dessa equipe, a mesma seriedade que eu encontrei na tua própria equipe. E isso tudo é algo que é transcendente a esse mundo, sabe? É realmente uma sensação de reencontro e de saber que se a gente se unir, a gente consegue mudar uma alma por vez. A gente consegue e mudar de novo com esse cuidado de se colocar, porque a mudança não é nossa, a gente só inspira a mudança no outro, mas está como veículo participando da mudança de quem quer mudar. E isso é grandioso, e eu agradeço pela oportunidade que você oferece dessa forma para toda a nossa equipe, para poder de alguma maneira participar da vida desses fantásticos espíritos. Agradeço muito, Kátia. Eu que agradeço demais. Então, gente, os recados estão dados, vocês agora sabem como seguir, dá para seguir, eu vou deixar o arroba deles aqui, quem não tiver ainda é só colocar aqui em cima, olha, se vocês abrirem, vocês já conseguem seguir a partir de agora, e a Kátia já deixou formas de colaborar e também comentou que o Instituto está aberto para receber quem queira estreitar o laço com eles. Isso também vejo muito importante, funciona muito bem aqui com a gente também, Kátia. Às vezes a pessoa quer fazer uma doação e a gente sempre comenta, vem aqui para a vivência, conheça o trabalho, o serviço, a equipe, para entender a dimensão disso tudo. Então, só deixo aqui o meu agradecimento, que na verdade é uma vocalização do agradecimento de toda a equipe, de todas as pessoas que estiveram aqui naquele momento e de Mestres Animais e dessa terra pelo serviço que vocês fazem, realizam, mudando outra vez uma alma por vez nessa inspiração contínua que vocês oferecem. Acabei de ter uma sensação de déjà vu fortíssima. Agradeço, de verdade. A gente está junto há muito tempo. Graças a Deus. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço mesmo. Dia 20 a gente está aí. E terça-feira, e quarta-feira, dia 3, a Patrícia vai conversar com as crianças. É um canal toda quarta-feira. A Patrícia, alguém da equipe, algum voluntário, para ter esse contato maior ainda. Toda quarta, se Deus quiser. Obrigado, isso mesmo. Nós estamos felizes com isso, muito mesmo. Muito felizes estamos. E para terminar, Kátia, a gente vai cantar aqui, sempre eu coloco um cântico no começo e no final. E peço tua permissão para a gente terminar desse jeito aqui, agradecendo também pelo teu tempo nesse domingo para compartilhar essas histórias de vida, tua profundidade e tudo que você fala e que toca e atravessa tanto a gente, para a gente, como você disse, não ficar parado. Agradeço demais. Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Gratidão, Kátia. Os nossos para todas as crianças e equipe, e agradeço cada um na live. Obrigada, gente. Fica com Deus. Cada um. Até bem breve. Graças, querido.